Este episódio do Main The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e KingHost, tecnologia para empreender. Olá amigos, esse é o Main The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está no nosso último episódio de 2013 aqui na FIAP e eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui o Marco Gomes. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Marco, muita gente te conhece, mas não custa falar um pouco assim, as suas origens, o que você fazia antes de empreender? Claro. Então, eu sou programador desde muito moleque, aprendi a programar computadores com 12 anos de idade. Na verdade, com 11, com 12 eu vendi meu primeiro projeto, então eu falo que eu sou profissional desde os 12. Eu vendi com 12 e só fui tirar férias com 23, então assim, foi realmente, nunca parei, aos 14 que foi quando eu legalmente pude arrumar trabalho todo dia, né, emprego assim, que era aprendiz. Virei um aprendiz, depois virei um estagiário aos 16 e fui indo, realmente sou programador desde muito moleque. E no meio do caminho aí eu descobri a publicidade, né? Eu fui trabalhar numa grande agência de publicidade em Brasília, na maior agência de publicidade digital do Brasil, no escritório de Brasília. E lá eu descobri o mundo da publicidade, lá eu descobri que tinha esse mundo tão incrível, tão criativo e que, enfim, tinha tanta coisa boa para me oferecer e que eu podia fazer coisas muito divertidas, muito interessantes e inovação e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Ser criativo, projetos curtos, esse tipo de coisa que eu gostava bastante. E aí eu entrei na publicidade, depois entrei no empreendedorismo e a coisa veio rolando, mas eu sou realmente assim, quando perguntam minha profissão, hoje eu já estou dizendo que minha profissão é empreendedor, mas ainda tem aquele lance, minha profissão mesmo é programador, é isso que eu faço. Se for colocar naquela ficha de check-in de hotel, você pode colocar programador, né? Eu coloco programador. E a tua primeira empresa, você teve alguma outra empresa antes formal ou você já foi direto para a Bubox? Sim. Não, minha primeira empresa foi a Bubox. Eu sempre fiz coisas por mim mesmo, assim, sempre falo que eu financiei minha adolescência, skate, videogame, sorvete. Eu financiei com programação, construindo sites, então eu fazia minhas próprias coisas. Eu criava umas empresas, não tinha CNPJ, tinha nada, era só um nome. Então eu chamava lá, sei lá qual era o nome das empresas, mas eu criava um nome para a empresa, criava cartão de visita e tal, para eu vender esses projetinhos que eram sites. Basicamente era isso que eu fazia. Eu fazia sites até fazer uns 18 anos. Eu ainda era bastante freela. Aí aos 18 eu parei, me dediquei mais à minha carreira como CLT, né, como empregado. Mas até os 18 eu meio que conciliava o freela com os estágios e tal. E sempre eu fazia minhas próprias coisas, eu tinha lá meus clientes, fazia proposta, fazia contrato, tudo isso com 14 anos de idade, com 16. Mas era uma coisa muito amadora, não tinha CNPJ, não tinha nota fiscal, não tinha absolutamente nada. Mas eu já fazia, minha mãe conta uma história muito engraçada, que quando eu tinha 8 anos de idade, eu sou de uma cidade na periferia do Distrito Federal, periferia de Brasília, 44 quilômetros de Brasília, chama Gama, e tinha uma feira lá, tem essa feira até hoje, todo sábado, muito perto de onde eu cresci, e eu pedi para meu pai cortar madeira para mim na forma de peixe, na forma de casa. Eu invernizava essa madeira, colocava uns ganchinhos e ia vender como porta-chave, para pôr na parede, botar chave. Tinha 8 anos de idade. E minha mãe conta que foi muito engraçado, porque eu fiz vários assim, né? Fiz uns 5 e fui para a feira vender e não vendia nenhum, porque eles deviam ser muito ruins, né? Muito feios. E não vendi nenhum, e eu voltei para casa muito, muito indignado, assim, que ninguém quis comprar meus negócios e tal. Mas já começou ali, eu vendendo porta-chaves que ninguém queria comprar. Ainda bem que isso mudou com o tempo. Mas aí, como é que foi o início, assim, na Bubox, assim, conta um pouco dos primeiros passos, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, como é que foi o processo inicial, cara, assim, que isso é uma coisa foi muito intenso, porque a gente já surgiu, né, o projeto já surgiu antes de ser empresa, antes de ser CNPJ, com uma cobertura da mídia muito grande. A gente foi a primeira vez que o Brasil apareceu no TechCrunch, que é, para quem não sabe, o maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo. E assim, foi a primeira vez que eles escreveram a palavra Brasil, foi por causa da Bubox. Foi no mesmo dia, saiu a Bubox e um outro projeto de um grande amigo meu chamado Rodolfo Sicora, que depois até foi descontinuado e tal, mas foi nesse mesmo dia e o nosso ainda saiu antes. Então foi a primeira vez realmente que o TechCrunch escreveu a palavra Brasil. Isso gerou uma atenção muito grande de gente querendo ser parceiro de negócio, de empreendedores, de investidores. Isso
pra gente, já fez com que eu aprendesse a lidar com essa mídia, né, e com vamos dizer, com essa superexposição na imprensa desde o dia zero, porque imagina, eu olhava lá, cara, foi muito engraçado, porque eu olhava, tinha um site, era bem aquele esquema pré-lançamento, né, a gente fez isso meio que naturalmente sem saber, mas eu pus um site no ar com um protótipo, que era você clica e vê como é, mas você ainda não pode usar, mas você deixa seu e-mail para saber depois. Isso é uma coisa super comum hoje, mas em 2006 não era assim tão fácil. Mas eu fiz eu mesmo em PHP e tal, e pedi ajuda de uns amigos para fazer logo, para traduzir por inglês e tal, mas a gente ficou lá umas 4 madrugadas e fez essa página com a demonstração e o deixe seu e-mail para saber mais. E quando saiu no TechCrunch, foram tipo assim, 25 mil inscrições em horas, e eu olhava lá, tinha assim, tipo, o nome do editor, que eu não lembro quem era, mas editor, o dono, né, o founder, @gizmodo.com. E minha cabeça explodia, assim, eu falava, caramba, meu, o cara do Gizmodo, o cara do Gizmodo quer usar meu negócio, tipo, sabe, assim, eu ficava realmente... Isso fez com que a gente tivesse essa parte boa, dessa euforia, né? Nossa, todo mundo quer saber o que a gente faz, mas ao mesmo tempo, desde o dia zero, eu aprendi a lidar com essa superexposição, que também tem o get real ali, né? Você tem que realmente, calma aí, não é bem assim, as coisas não estão feitas, não é só porque saiu na imprensa que está aprovado, conseguir cliente é muito mais difícil do que sair na folha, sabe? Então, realmente, você tive que passar por bastante autoaprendizado, assim, autoaprendizado espontâneo, vamos dizer. Todo mundo deve estar se mordendo para perguntar o que você fez para sair no TechCrunch. Pois é, cara, isso é muito engraçado porque Que ano que foi, Marco? Janeiro, foi, se eu não me engano, dia 27 de janeiro de 2007. Então foi bem no comecinho de 2007. E quem escreveu foi o próprio Michael Arrington, que é o fundador do TechCrunch. Que estava lá ainda, que estava lá ainda, ele saiu, voltou e tal, mas ele ainda era dono, ele foi dono do TechCrunch até 2009, então isso era 2007, ainda tinha. E ele mesmo escreveu, ele deu uma coisa que era muito difícil, que era o 2 thumbs up, que era tipo early approval, que ele falou, mesmo sem ter muitos detalhes, ele não fez entrevista, não fez nada. Eu entrei no site, tinha lá até hoje esse link está lá, Got a Tip, Tell Us. E aí eu clicava, na época não era Got a Tip, Tell Us, era um outro termo, mas era exatamente no mesmo lugar. Você clicava, era um formulário, você preenchia o formulário com quantas pessoas tem na empresa, quanto de funding e tal. Eu preenchi tudo isso zero, porque pessoas na empresa, funding, o que é isso? Eu não sabia o que era, não sabia que tinha investimento, sabia? E eu preenchi o que dava. Mandei, 2 dias depois o cara leu e publicou, sem fazer perguntas, só entrando pelo site e tal. E foi um negócio incrível, assim, realmente foi muito interessante o que aconteceu. E uma matéria escrita pelo Mike Arrington, em 2007, quando o TechCrunch ainda tinha poucas matérias por dia, porque hoje você tem 100 matérias por dia. Né? Naquela época tinha, sei lá, meia dúzia. Era ele, Sarah Lacy... Tinha 3, 4 jornalistas, cada um fazia uma matéria, 2 por dia. E o empreendedorismo digital no Brasil ainda não tinha dado essa explosão de 2008 em diante, que começou depois do... E nessa época eles ainda tinham aquela coisa do vale-centrismo, sabe? Eles ainda eram completamente centralizados no Vale, tanto que na matéria ele fala, mas por que ninguém no Vale pensou nisso? Por que ninguém no Vale pensou nisso? No caso, era usar blog para fazer publicidade de verdade, não só links patrocinados, era essa a grande ideia. Vamos fazer publicidade boa em blog. E, por que ninguém no Vale tentou isso? Por que ninguém no Vale... Então, ele tinha esse centrismo, vale-centrismo, ali naquela época, e foi muito legal a gente conseguir quebrar um pouco essa barreira e tal. E depois, muitas coisas aconteceram, a gente saiu de novo, e, enfim, vieram muitos outros reconhecimentos depois, tão grandes quanto. Mas esse foi eu diria que o TechCrunch é meio profecia autorrealizada, né? Ele falou que ia dar certo, e aí por isso veio muita gente, e a coisa meio que aconteceu. Você teve que fazer, né? Teve que fazer. Falou que ia dar certo, eu não ia desmentir o cara, né? E aí, Marco, assim, e aí teve que executar, né? E aí começa aquele abismo entre ideia e realidade, que é a execução, né? Quais foram os aprendizados no começo e como você começou a se estruturar? Porque o crescimento foi muito rápido, né? Então, isso é legal porque, assim, sempre aquele lance eu sempre falo do chute de negócios, né? A gente fez um plano de negócios, eu morava em Brasília. Nesse período de 6 meses, eu rodei tudo sozinho, então, enquanto estava conversando com o TechCrunch, enquanto estava conversando com os investidores que vieram através do TechCrunch, e aí eu pedi demissão do meu emprego, larguei meu curso universitário, eu não sou formado, não tenho graduação até hoje, pedi demissão do meu emprego, eu era líder de uma equipe de 20 programadores, todos mais velhos que eu, numa grande agência de publicidade. Era um emprego que era muito legal para um moleque de 20 anos. Eu larguei tudo isso, me mudei para São Paulo para morar no quarto de hóspedes de uma amiga para poder fazer a empresa. Sem dinheiro, sem nada. Eu tinha R$3.000 que eu gastei em ponte aérea, Brasília, São Paulo.
Tipo, quebrado, sem nada. Tinha dívida de R$500 no cartão de crédito, porque eu usava o cartão de crédito para pagar a hospedagem do site, sabe? Então era... E, enfim, vim rodando e tal, até agosto, quando a gente pegou o investimento. E nesse investimento, agosto de 2007, a gente pegou $300 mil da Monax, que são fundadores da empresa comigo. O CNPJ existe a partir desse dia, até então não tinha CNPJ. E meu sócio Marcos Tanaka, que também é fundador da empresa comigo. Então, em 2007... Agosto de 2007 a gente pegou esse investimento de $300 mil, a gente apresentou um plano de negócios. Esse plano de negócios dizia que a gente ia ter os primeiros clientes em 3 meses e ia ser break-even, ia pagar as próprias contas em 6 meses. E, na verdade, para ter os primeiros clientes demorou 18 meses e para pagar as próprias contas levou anos. Então, assim, você pega aí esse gap, né? Foram 18 meses batendo na porta de cliente e alterando, fazendo ali o Product Market Fit. Foram 18 meses de Product Market Fit. Que antes nem tinha o termo, né? Não tinha o termo. Isso que é legal, né? De MVP, né? Tudo isso você não sabia o nome, você fez, né? Não tinha e foi sendo feito ali meio que organicamente. E foram 18 meses, então assim, às vezes, imagina, 18 meses eu tinha pego grana para ficar 6, e eu tive que ficar 18, sem faturar nada, e aí é que eu falo que foi o período de conforto, assim, mais difícil da minha vida, porque eu dei 3 passos para trás na minha qualidade de vida. Eu comia macarrão instantâneo 5 vezes por semana, eu dividia, depois que eu saí da casa da minha amiga, eu fiquei lá 3 meses, e obviamente eu não ia ficar lá para sempre, então eu saí, fui morar no albergue, na vizinhança da USP, e dividia quarto com outras 3 pessoas desconhecidas. E, enfim, era rato correndo no forro, era mofo para todo lado, teia de aranha, era um negócio, pagava R$120 de mensalidade, de aluguel, imagina. Alugava R$120 não era lá muito grande coisa. E, então era realmente, foi um período que eu dei 2 passos para trás assim, na minha qualidade de vida para conseguir o que eu queria. E faria tudo de novo, mas não foi fácil, assim, não foi... Mas você tinha certeza lá no fundo, né? Cara, certeza, eu tinha muita confiança de que eu ia conseguir. Certeza, assim, não, porque realmente eu pensava assim, pode não dar certo. Mas deu certo até aqui, sabe? Tem mais 2 passos, vambora. Aquele negócio de, sei lá, eu já corri 5 km, 7, 10, nunca corri maratonas não, mas quando você começa em 500 metros, você pensa, vou desistir, cara. 500 metros eu já não estou mais aguentando, estou pondo meu pulmão para fora. Mas, mais 2 passos, vai. Mais 2 passos. Foi meio que assim. Eu não tinha certeza que eu ia chegar, que a gente ia pegar investimento da Intel, que a gente ia ser considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo. E ainda também não tem nada ganho. Todo mês eu tenho que bater meta. Estou agora, neste momento, estou naquela loucura de, falta 15 dias, falta 5 dias para o ano acabar e tem que bater a meta do ano, vamos embora e tal. Então, não está ganho, sabe? Não está ganho, mas eu tinha bastante confiança de que eu ia fazer o impossível e que dava para dar mais 2 passos. Tem mais energia para dar mais 2 passos, para comer macarrão instantâneo mais um mês aí se for necessário, até que a coisa começou a dar um pouco mais certo, né, a dar mais certo, e os clientes começaram a entrar em 2009, e aí eu consegui finalmente alugar um apartamento, ainda, dividi apartamento com um amigo, mas era um apartamento só meu e dele durante anos, agora já me casei, já moro num apartamento que também é alugado, então não estou milionário não, sabe? Muita gente pensa, mas eu ainda ando de bicicleta. O ativo está na empresa, né? O ativo está na empresa, o ativo está lá. O ativo está lá. E uma coisa muito legal que você falou aqui, que a gente acaba esquecendo disso, né? E muita gente que está de fora também, né? Que é esse negócio de, do plano inicial, da ideia inicial, além do tempo. Fala um pouco assim, o que mudou do produto, o que você achou que ia ser o produto quando você começou e o produto que você conseguiu vender com 18 meses depois? Também é uma coisa muito diferente, porque a nossa hipótese era a seguinte, e aí vem um pouco das lições do empreendedorismo, né? E as lições clássicas que o MBA te ensina e que na realidade deu muito errado, que é tamanho de mercado. Qual o tamanho do mercado de e-commerce no Brasil? Os números de 2007, eu sei eles de cor até hoje, porque eu estudei tanto isso na época que eu sei de cor. Tanto pitch, né, também? Tanto pitch, Números de e-commerce em 2007 no Brasil, 13 bilhões de reais. Números de mercado de publicidade, 2 bilhões de reais. 3 bilhões de reais no e-commerce, 2 bilhões de reais na publicidade, né, de branding, de agências de publicidade. O MBA diz para você, vai para o mercado maior. É assim, essa é a lição. E aí a gente foi para o mercado maior. E aí no mercado maior eram 13 bilhões de reais, mas o que os caras investem em marketing? Menos de 1%.
Então, na verdade, o seu mercado mesmo, a grana que o cara gasta, que aqueles 13 bilhões de reais tem para marketing, para publicidade, era 130 milhões. Enquanto na publicidade, que era 2 bilhões, era 2 bilhões. Tudo gasta em mídia, ou quase tudo, né? 70%, 80% gasta em mídia. Publicidade digital, né? E de publicidade, eu estava falando de publicidade digital, não era publicidade geral. 2 bilhões em publicidade digital versus e-commerce. E era 2 bilhões de reais por ano, hoje já são 6, mas eram 2 bilhões de reais por ano, gasto em publicidade online. E o que pareceu óbvio, vamos para o 13, não se tornou verdade, porque o cara não tinha atenção, as empresas eram enormes, porque eram só aqueles 4 grandes super varejistas do Brasil. Então você entrava lá para falar com o cara, se era uma empresa de 3 pessoas, putz, você ia lá embaixo na fila. Não me importa. E ele nem te atendia. Já na publicidade, não. Na publicidade tem agência pequena, o cara está acostumado a lidar com inovação, ele tem a verba para fazer teste, ele investe nos 4 grandes portais do Brasil, nas redes sociais e tal, mas na época, né, a gente dependia disso. Hoje a gente já consegue entrar nesses planos competindo com os portais. Mas na época a gente tinha que pegar aquela verba do teste, a verba que o cara ia colocar do extra, e a gente conseguia. Então, essa lição demorou 18 meses para ser aprendida. É simples falar, mas puta, demorou tempo para a gente entender, sabe? Agora, conhecendo esse mundo de agência, o que acontece é que as médias e as pequenas, quando ela tem uma verba de um cliente, ela tem que buscar mídia alternativa que dê resultado e dê performance, porque ele não tem escala de compra de mídia, né, de massa, de ATL, para competir. E outra, ele também não teria por que existir, porque se fosse para fazer o tradicional, o cara não ia no pequeno, ele ficava com a gigante. Exatamente. E o teu papel, Marco, assim, nesse tempo todo, como líder, como executivo, como visionário, o que mudou do começo para agora? E qual que é o teu principal papel hoje na organização? Está muito ligado à cultura, à visão do produto? Como que você enxerga isso? Então, eu, obviamente, como é claro, eu me desenvolvi profissionalmente com a Bubox, né? Assim, eu tinha 20 anos, já tinha uma experiência legal e tal, mas tinha tido um emprego de verdade, era uma coisa bem mais... Eu era bem cru e eu fui me descobrindo com a empresa e tenho toda a gratidão do mundo para os meus investidores, porque eles me deram essa oportunidade de ir para onde eu precisava ir, para onde eu queria ir, para onde eu tive vontade. Isso foi muito positivo para mim. Realmente, os meus investidores me deram oportunidades assim que são muito raras de um investidor dar. E eles foram incríveis. E aí, comecei como o cara do produto e tecnologia, eu era o CTO. Aí, 3 anos depois, a tecnologia ficou tão complexa que eu já não tinha mais saco para lidar com aquilo, sabe? SLA de 99,9%. Escalabilidade. Eu não quero lidar com isso. Não é que eu nem sei se eu tenho competência, se eu não tenho, mas não me importa. Eu não quero lidar com isso. Não quero lidar com acordar 3 horas da manhã porque o servidor caiu do ar e eu tenho que ficar ligando para o nego nos Estados Unidos para resetar o servidor, sabe? Não é isso que eu quero para minha vida, eu quero outra coisa. Também, 3 horas da manhã, eu estou trabalhando do mesmo jeito, mas fazendo outra coisa. E aí fui para a inovação, fiquei na inovação um tempão, e aí eu percebi que na inovação eu não estava entregando o máximo, não estava contribuindo tudo que eu podia. Fiquei 2 anos, 3 anos na inovação, e eu estava colaborando, estava fazendo os produtos e tal, mas não estava construindo tudo que eu podia construir. E aí eu fui para o marketing, e fiz uns cursos de iniciação no marketing aqui em São Paulo mesmo, depois fui para Stanford, fiz um Executive Education lá, foi super positivo em Stanford, e aí aprendi pra caramba, apliquei isso aqui nos últimos 2 anos e hoje eu sou o diretor de marketing, hoje mais voltado para marketing de produto e preço do que para marketing de vendas, ponto de venda e estratégia de comunicação. Você criou paixão por isso, né? Criei paixão, eu realmente gosto bastante, principalmente de desenvolvimento de produto e de preço também. Eu gosto dessa ciência, apesar de não ser um cara tão de exatas, eu gosto muito da ciência do preço e do desenvolvimento de produto. É uma coisa que eu comecei na Bubox fazendo produto e eu olhando para trás, você consegue ligar os pontos. Desde que eu fazia websites com 12 anos de idade, eu fazia produto. Então é o que eu gosto mesmo de fazer. Se eu dissesse uma profissão, o negócio lá do hotel não dá para colocar desenvolvimento de produtos, mas aqui entre nós que entende, é isso que eu faço, eu desenvolvo produto para a web. Agora, fazendo um gancho que acho que é interessante, como você falou que você gosta e o seu papel hoje está muito ligado ao marketing, fazendo uma ponte para o que aconteceu agora recentemente, você foi eleito o melhor profissional de marketing do mundo. E de repente eu estava lá, eu sigo o seu Instagram, aí eu vejo uma foto do Marco de smoking, black tie. Você estava com a tua esposa, se não me engano. Isso. Um monte de cara lá nos Estados Unidos, profissional de marketing dando um troféu. Eu falei, cara, o que aconteceu? Qual foi isso, né? É um negócio muito interessante, porque as coisas vão se encadeando, né? De repente eu recebi um e-mail, essas coisas realmente não tem lobby, eu não vou atrás, nem... E aí chegou um e-mail falando, você está nessa lista de finalistas, um dos 6 melhores profissionais de marketing do mundo.
E os caras da lista, quem já ganhou o prêmio? O Zuckerberg, o Larry e o Sergey do Google, e o cara da AOL e tal. E esse ano quem está na lista? O presidente da Comscore, o cara da Baidu, que é um gigante chinês, quem talvez não saiba, é um gigante chinês do tamanho do Google, assim. E o negócio é absurdo. E eu tô lá na lista, sabe? Eu, Brasil, empresa pequena, de 50 pessoas, mas legal. Sou um dos 6 melhores profissionais de marketing do mundo. Fiquei felizão. Joguei, sabe? Fiz release do negócio, espalhei pela imprensa, falei com os amigos, comemorei. Falei, meu, só de estar na lista eu já ganhei. Só de estar na lista eu já ganhei, sabe? Já sou um vencedor. E aí eu chego lá, eu comprei abotoaduras do Batman. Eu falei, pô, vai ser legal e tal. As abotoaduras... Falei, que 6 meses antes eu tinha tweetado, inclusive, pô, eu queria ter o cacife de usar abotoaduras um dia, que usar abotoadura é muito legal, mas eu não me sinto digno ainda. Aí eu fui nesse evento e falei, pô, vou comprar uma abotoadura bacana. Comprei abotoaduras do Batman, botei lá meu smoking, comprei um sapato incrível e fui, né? Todo bonitão. E aí eu chego lá, é o meu nome que tá no... Eles me chamaram para dar uma palestra de última hora, explica o que você faz e tal, uma palestra de 10 minutos. Fiz a apresentação e tal, e eu acho que isso de alguma forma influenciou, essa minha apresentação que eu fiz, influenciou quem estava votando, e os votantes são quem já ganhou anos anteriores, então... E aí, na hora lá da premiação de smoking, que a apresentação e tal, foram 2 dias de evento business normal, mas aí na hora do evento, eu tava lá de smoking e tal, e aparece meu nome lá, melhor profissional de marketing do mundo, Marco Gomes, e aí, nossa, foi incrível, eu nem tinha preparado o discurso, aí eu fui lá, fiz um discurso meio improvisado, falei que a gente usa a publicidade para melhorar a sociedade, porque a gente usa a publicidade para financiar conteúdo independente é importante para a democracia, que o nosso trabalho é financiar o blogueiro independente, não é financiar o grande portal ele já tem lá o guideline dele, ele já tem os interesses dele, a gente financia aquela voz que não teria como existir antes. E foi muito legal, foi muito interessante. O prêmio é um prêmio que, apesar de desconhecido da mídia brasileira, que chama World Technology Award, ele é um prêmio que é apoiado, que é apresentado pela Time, pela CNN, pela Fortune, então é um negócio incrível, na 6ª Avenida ali em Nova York, bem no centro. E só gente grande mesmo, né, dos anos anteriores. Foi muito legal, nossa, eu pedi, eu falei, uma das maiores honras da minha vida é que eu pedi para um dos caras que eu falei, tira uma foto minha aqui da minha esposa e tal, dos meus amigos, eu quero que você tire, porque você é um engenheiro da NASA que já colocou um robô em Marte, e ele é o cara que fez o laboratório de propulsão... A foto ficou boa? Ficou boa. Ele é o cara que fez ele é do laboratório de propulsão que pôs a Curiosity em Marte lá, cara. Então, tinha 2 engenheiros da NASA, tinha um prêmio Nobel que inventou um plástico que tem características de semicondutor, então dá para fazer equipamento eletrônico sem usar metal e tal. Então é um negócio muito doido, assim, realmente foi uma experiência muito incrível para mim, mas não é uma coisa que eu gosto de falar, fico empolgado e tal, mas isso não muda o meu dia a dia, sabe? Voltei, tive que trabalhar do mesmo jeito, tinha que bater meta do mesmo jeito. Paciência, vambora. Até falando nisso do marketing, você é uma das pessoas que é referência em empreendedorismo, deve ser as pessoas mais citadas em matéria, capa de revista, um monte de coisa. E, tipo, como que você faz o seu marketing pessoal? Porque você é muito bom nisso. E o que você dá de conselho de prós e contras, assim, principalmente de contras, né? O que você acha que é cuidado, o que tem que tomar cuidado? Cara, eu tô passando agora por um momento meio esquisito, porque assim, eu sempre fui muito verdadeiro, sabe? Sempre falei do que eu não gosto no Twitter, no Facebook. Pô, não gosto. Esses dias eu falei, eu não gosto de Django, lá o filme do Tarantino. Isso, né? E virou uma bagunça, porque eu falei que eu não tinha gostado de Django. Então assim, agora eu tô começando a pensar daquele jeito meio... sei lá, jogador de futebol que não pode fumar em público, sabe? Assim, tipo, pô, se o jogador de futebol fumar, as crianças que se espelham nele vão ficar mau exemplo. Eu tô começando a ter que me frear para não falar que, por exemplo, sei lá, uma vez a cada semestre eu fumo um charuto. Porque se eu falar que eu fumo um charuto lá que eu trouxe da minha lua de mel em Cuba, isso pode pegar mal, sabe? Então, isso é porque eu não bebo, eu ando de bicicleta. É curioso que não é nada politicamente errado, correto, né? Isso eu já não posso fazer mesmo. É engraçado que parece que a tua palavra... é algum tipo de lei, né? Pois é. É engraçado isso, porque outras pessoas não têm isso. Eu falo uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que têm hobbies politicamente incorretos. Porque eu acho que a sociedade hoje está criando, tipo, qualquer coisa que você faça, tipo, pô, meu,
Tipo, eu não fumo, não gosto de fumar e tal, mas você vai fumar seu charuto, espera fumar, é o problema, né? É engraçado isso. Mas eu tô começando a passar por isso, assim, tô começando a pensar um pouco melhor em, pô, não posso falar que eu não gosto de uma coisa que... Porque quando eu falo assim, eu não gosto, sei lá, de Django, um cara que gostou muito de Django, e Django é o filme da vida dele, ele vira, ele fica incomodado, pô, esse cara não gosta, é como se alguém falasse que não gosta da religião do outro, sabe, assim, eu não gosto, aí fica meio, eu tô começando a entender isso, e tem que entender mesmo, sabe, minha palavra tá começando a, mas eu não acho, sabe, mas por outro lado, né, até cobrindo outros termos, outros pontos da pauta que a gente queria falar, do mesmo lado que ele causa polêmica em alguns temas, você, por ser um cara super curioso, naturalmente, né, na vida, assim, a gente está até vendo aqui a bike fixa do Marco, quem segue ele já deve ter visto ela em várias fotos e postagens, né? Você levanta algumas causas e compartilha, né, alguns temas como a tua paixão pela bike, e também um outro tema foi os protestos em junho, né, políticos do Brasil, que você foi muito ativo e colocou uma ferramenta lá no ar rapidinho e colaborou pra caramba, e quer dizer, por outro lado, ajuda pra caramba todo mundo, não é? Então, como é que você vê esse... então, tem esses lados bons e ruins, né? E eu tô procurando usar o máximo pro bem que eu consigo. Eu fui considerado pela revista Veja das 10 pessoas mais influentes dos protestos de junho, das mais influentes na internet nos protestos de junho. Eu achei super legal e tal. Eu procuro usar pro bem, eu procuro usar para as coisas que eu acredito. E eu procuro... Às vezes isso até passa uma impressão ruim, porque as pessoas acham que eu trabalho pouco e que eu faço muitas outras coisas, sabe? E não, tem isso? Tem. E não, eu trabalho pra caramba. Só que essas outras coisas eu falo bastante delas pra não ficar falando só de trabalho. E, pô, um sábado por mês, eu vou lá pra Zona Leste para participar de um projeto com o Fórum Econômico Mundial, chama Global Shapers, que a gente ajuda lá uma escola a ser uma escola pública comum, de periferia, a ser melhor. A galera lá fez um livro, fez um disco, então eu procuro doar um pouco do meu tempo, assim, um sábado, em um ou outro projeto social e tal, e isso eu costumo usar para o que eu acredito, mas sem muita obrigação também. O meu foco de segunda a sexta, das 8 às 22, é a empresa, é o que eu faço, eu tenho que ter muito foco, porque senão a coisa desanda, assim. Ainda está naquela fase, como eu falei, empresa de 50 pessoas, tem que bater meta todo mês, todo ano, não pode relaxar. É tudo muito frágil, né? Tudo muito rápido, tudo muito... Ainda tem muito chão pela frente, não está nada ganho, assim. É legal ser um exemplo para as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo tem que ter o pé no chão. E não pode subir na cabeça. Não pode subir a cabeça, exatamente. Deixa eu voltar no negócio dos protestos, porque você é o cara que foi lá em Occupy Wall Street. Fui, mesmo, eu fui lá, passei uma madrugada no Occupy Wall Street, cara, uma madrugada inteira com a galera lá. Tem muita gente que não entendeu os protestos, né? Então eu queria ouvir a sua visão dos protestos, o que deu certo, o que deu errado, o que deveria ter sido feito diferente, tipo... Cara, eu não sou nenhum cientista político, assim, então é super difícil. Eu tava lá no meio, então eu tenho uma visão, é igual o Drauzio Varela fala quando ele escreve O Carandiru, ele fala, só ouvi a versão do preso, sabe? Eu tava lá no meio, então, assim, pra mim, a polícia foi violenta, o Estado não dá o que a gente precisa ter. Eu comecei, quando você começa a viajar pra fora, vocês viajam bastante, mas tem muita gente que tá assistindo que não viaja, acha aquela coisa, violência tem em todo lugar. Não, não tem, cara. Tem lugar que não tem violência. Tem lugar que você não precisa ter medo de ter o iPhone roubado, igual eu tive na Frei Caneca, sabe? O cara chegou, pôs a arma no meu peito e levou meu iPhone. Porque a arma dele, nova, na loja, vale mais que meu iPhone. Tipo, só que não era nova da loja. Mas vale menos que o iPhone. Pois é, então assim, aí a pessoa fala, mas violência tem em todo lugar. Não, não tem lugar que não tem violência. Então assim, eu acho que a gente não tem entregue o que a gente paga muito e não tem as coisas entregues. E a manipulação é muito grande e tal. Então, eu acho que o que deu certo foi que a gente mostrou que a gente consegue se movimentar, mostrou, sabe, polícia no Rio de Janeiro implantando flagrante na galera, mostrou essa coisa dos black blocs, nego quebrando tudo porque não tem educação e porque eles mesmos não têm educação, né? Então, assim, pô, o cara não teve um guia ali para, para de quebrar as coisas, você é idiota. E, enfim, isso tudo faz parte do processo. Então, eu acho que foi positivo, a gente se levantou de um jeito que não se levantava há muito tempo, eu acho que o resultado foi bom, mas
ano que vem aí, as eleições vão ser intensas, a Copa do Mundo vai ser intensa e eu acho que vai ser pior, eu acho. Eu acho que na Copa do Mundo as coisas vão ser ainda mais drásticas do que foram na Copa das Confederações. Foi só um ensaio, né? Foi só um ensaio. Assim como teve a Copa das Confederações, que é um ensaio. E é muito vem, triste, né? porque a gente vai apanhar, a gente vai morrer, é muito triste isso, mas, sabe, é o que vai acontecer. É um novo mundo, né? É engraçado que tudo isso é possível por causa das redes, né? As redes sociais. A amplitude, né? E acho que é um experimento para você, não do ponto de vista de teste, mas de mostrar a responsabilidade do poder que uma pessoa que tem uma voz, né, e tem ferramenta, o poder que isso causa, né? É interessante isso. Né? E só que eu queria falar do outro tema que a gente falou antes E essa bike? Fala um pouco dela. A bike é legal, né? Enfim, é uma bike sem freios, você freia ela no pé, então não é que ela não tem freios, ela não tem freios mecânicos, mas você freia ela no pedal. Ela é super leve, super simples, inspirada nas bikes de velódromo. Ela é uma bike barata, confiável, leve. E eu uso ela agora para tudo. Já uso bike há mais de 2, 3 anos em São Paulo, principalmente por conta da confiabilidade de tempo. Porque da minha casa para o meu trabalho de bike são 30 minutos, não interessa o que esteja acontecendo. E de carro vai de 30 minutos a 1h30. Então você não tem previsibilidade nenhuma na sua vida. E eu uso a bike por isso, porque é meia hora e acabou. E aí, além de ser meia hora e acabou, tem o lance do exercício físico, que eu sempre gostei muito de fazer. E aí é bom porque você já casa uma coisa com a outra e já faz o exercício enquanto você está commute, né? Enquanto você está indo ao trabalho, e porque é melhor para a cidade, né? Eu acho que o terceiro tema é esse, assim, pelos outros, mas eu faço por mim, porque eu vou ter certeza do meu tempo, vou ter certeza de que eu estou fazendo exercício físico, que eu vou viver mais tempo por isso, e porque a cidade fica melhor se eu andar de bike. Legal. Muito legal. Uma pergunta que sempre gosta de fazer, e eu gosto muito de perguntar, é assim, o que você faz para cuidar da cultura da Bullbox? Até a gente interagiu outro dia, acho que via Twitter, não sei, você mostrando uma pessoa que ganhou um iPad sorteado no sorteio que bateram a meta do mês. Assim, que coisa que você faz para ajudar a construir a cultura da empresa? O que você se preocupa que seja o cerne da cultura da empresa? Legal. Assim, a gente procura... É uma coisa bem orgânica, então ainda é uma empresa com 50 pessoas, 10 na Argentina, 40 no Brasil. Não é um gigante que você precisa ter guidelines para só contratar gente, sabe? A gente realmente consegue ver ali, se tem um cara que está saindo do espírito, a gente dá um toque e tal, e a pessoa acaba saindo naturalmente da empresa e tal. Então é uma coisa bem natural, a gente procura fazer um ambiente que seja bem divertido, mas a gente não tem muitas salas de descompressão, comida, a gente procura fazer o trabalho ser bacana e a pessoa ter possibilidade de fazer o que ela gosta fora, sabe, ir para casa ficar com o filho e tal. Então, nosso escritório, por ser um escritório pequeno, é um escritório que, beleza, tem artes, tem grafite na parede, que a gente chamou a grafiteira para fazer, um grafite bem lindo, assim, e tal. Tem um videogame lá que uma pessoa da equipe trouxe, então eu pus lá um computador com 2 controles de Super Nintendo, pra gente jogar na TV. E aí a menina tinha um Nintendo 64 parado em casa, trouxe o Nintendo 64 e para eles, todos os dias, desde que ela trouxe, até as 14 horas, que é mais ou menos a hora depois do almoço, eles ficam jogando ali, jogam os jogos da adolescência deles, que eles são um pouco mais velhos, mais novos que eu. Então eles jogam, Mario Kart, eles jogam Mario Kart e o 007 lá do Nintendo 64, que para eles faz todo sentido do mundo. Eu não participei disso porque eu já não jogava, mas para eles é a coisa mais legal e tal, eles se divertem bastante. E é legal ver que ninguém nunca falou para eles, 14 horas tem que parar. Tá 14h10, eles param, porque eles sabem que eles têm que trabalhar, então tem um bom senso muito grande. Tem até um amigo meu que a gente estava conversando, ele falou, cara, eu pus um PlayStation 3 lá na empresa, mas eu tive que tirar, porque a galera ficava tempo demais, sabe? E aí, eu fiquei muito orgulhoso quando ele me falou isso, que eu falei, cara, eu nunca tive que falar pra galera aqui parar de jogar, eles sabem. Legal. Então isso é muito legal, e é mais uma coisa de confiança, assim, todo mundo confia, a gente expõe o que acha um pro outro, as pessoas que não são do nosso espírito acabam saindo naturalmente, ou no período de experiência, ou depois, então eu não tenho... É mais uma coisa assim, sabe, um monte de amigos junto, a gente procura manter aquele grupo de amigos conectado, quando tem um problema entre um e outro, a gente conversa e resolve, mas eu não tenho muita chave, assim, a maior chave, na verdade, é não deixar gente que não faz parte do grupo lá. Mesmo que a empresa vai ficar desfalcada de recurso humano, a gente ou demite a pessoa pede demissão, dependendo do que for o caso, mas a gente não deixa realmente gente que está estragando o espírito, sabe? Aquele
Tem muita empresa que a estratégia é essa. Isso é uma estratégia de negócios válida. Deixa a galera competir, porque com isso a empresa vai para frente. Só que aí você cria um ambiente que a gente chama, desculpe o termo, um ambiente de merda. Você cria um ambiente de merda, porque tá todo mundo, um querendo enfiar a faca nas costas do outro. E existe empresa assim. E é ok, a empresa bate resultado, gera valor para o acionista, mas não é o que a gente quer. Então a gente procura fazer o contrário, a gente procura deixar os amigos juntos, e se tem alguém que não está no mood da equipe, a pessoa acaba de alguma forma naturalmente saindo. Mas não tenho muita receita, é mais realmente a dica que eu daria é, não deixe um cara que está criando conflito, que não está confortável, ficar, põe o cara para fora o mais rápido possível. E o que vem aí pela frente, Marco? O que vocês estão planejando para os próximos anos, para 2014? Quais são os planos da Bullbox? O que você pode compartilhar? Legal. Então, a gente, assim, o objetivo é crescer sempre. Crescer, ano que vem, se tornar cada vez mais relevante para os nossos clientes. A gente esse ano a gente está conseguindo entrar nos planos de mídia de verdade. Ano passado a gente conseguiu entrar nos planos, mas assim, a Bullbox, apesar de ter 7 anos, foram 6 anos de construção, sabe? Assim, realmente leva tempo. Leva tempo. Então, o plano é se consolidar no mercado brasileiro de publicidade, hoje a gente já é percebido como uma empresa, inclusive pela mídia e pelos clientes, vocês são empresa que conseguem competir com o Google e com o Facebook, sabe? Então isso pra gente é muito legal, porque o Google tem de suporte, de cara que instala mouse, ele tem a minha equipe inteira, tem 50 pessoas lá. Instalador de mouse, o cara tem 50 pessoas, então imagina. No Brasil só, nem sem falar fora. Mas a gente consegue competir, consegue estar junto desses caras, sabe? Consegue entregar valor além do que eles entregam. Diferente das outras empresas do mesmo porte que a gente, que são vistas meio como que ficaram para trás, sabe? Então isso pra gente é muito legal, a gente quer fortalecer isso e fazer isso ser cada vez mais unânime entre os nossos clientes. Eu quero ser conhecido como o cara que é a alternativa entre Google, Facebook e os 3 grandes portais do Brasil. Nós somos a alternativa. Mesmo sendo pequenos, nós somos super ágeis e a gente entrega a publicidade online de um jeito incrível, inovador e etc., que esses caras não conseguem entregar. E é isso, assim, eu não tenho muito... A tecnologia vai mudar pra caramba, mas eu ia entrar num Tecni 6 aqui muito intenso, mas as compras de mídia vão ser feitas em tempo real, como é feita na DSPs, Bolsa de Valores, DSPs, e a Bullbox vai se movimentar nesse sentido, RTB e etc. Tudo isso vai acontecer ano que vem. A gente já tem até budget definido para fazer essa mudança, a gente já trabalha assim e a gente vai se tornar mais transparente quanto a isso para o futuro, então tem budget de marketing inserido e tal. A gente já trabalha assim, que a gente já nasceu assim com negociação em tempo real, DSPs e RTB e Real-Time Bidding e Behavioral Targeting, etc. E isso tem budget de marketing agora para mostrar isso para o mercado, porque até agora a gente usava isso da porta para dentro, porque se a gente fosse falar disso para o mercado ia confundir as pessoas. Agora é a hora de cultura, né? Agora é a hora de falar, então a gente vai se tornar cada vez mais os caras aí da mídia em tempo real e tal, um negócio meio tecnicês demais, talvez, para o ambiente. E o que você tem de exemplo de coisas que vocês fizeram esse ano, por exemplo, que você tem mais orgulho, ou até o que eu acho melhor, uma métrica boa que eu gosto para coisas de marketing o que o cara que comprou mais está falando sobre isso, né? Mais legal. O cara, tipo... Cara, uma coisa que a gente está fazendo agora, que aí ainda não tem resultado, porque começou anteontem, sei lá, é o lançamento da Brazuca. A gente está fazendo o lançamento da bola oficial da Copa do Mundo da Adidas na internet. Uma coisa que é um produto que só a gente tem, que a gente substitui as letras do texto por um símbolo. Então a pessoa entrou num site qualquer sobre uma notícia sobre a Brazuca, uma notícia sobre carro, uma notícia sobre futebol, sobre o que quer que seja, a pessoa entrou. Se ela for do público-alvo da Adidas, se a Adidas quer se comunicar com aquela pessoa, idade, sexo, assuntos de interesse, geolocalização, etc. Se aquela pessoa realmente for daquele público-alvo, a pessoa vai ver, no lugar das letras O do texto, a bola Brazuca. E aí ela passa o mouse em cima, aparece a bolinha mesmo, ela aparece uma comunicação e tal. Então é um negócio muito legal, você tá... Mídia inovadora, você tem o texto tá ali, tá intacto, você pode ler ele normalmente, mas, a bolinha ali é um detalhezinho muito bacana que o seu anunciante, que a Adidas fez para você. Se você passar o mouse, você vai ver e tal. É uma coisa que a gente está fazendo agora, super inovadora. A gente já fez isso para Omo antes e tal, que era um outro elemento. Mas esse da Brazuca está rolando. Inclusive hoje eu estava vendo lá a galera fazendo os últimos testes para ver se está rodando direito e tal. E está rodando direitinho. Mas esse é um negócio que eu tenho muito orgulho. A gente substituiu aí alguns milhões de letras O da internet pela bola Brazuca. E a Adidas já está muito feliz. E isso com certeza vai gerar um resultado muito bacana para eles. Uma outra coisa muito legal que a gente fez, que a gente, enfim... Ficou muito feliz, foi um lance, existe um aspecto agora na comunicação chamado segunda tela, que é isso que você está fazendo aí, você está no celular enquanto você está fazendo uma outra coisa. Essa outra coisa, quando é TV,
mais de 70% dos usuários de rede social no Brasil usam rede social enquanto veem TV. Então você está falando aí de 70 milhões de pessoas, mais ou menos, usando rede social enquanto veem TV. E uma coisa que a gente fez para o Magazine Luiza, muito, muito legal, é que o Magazine Luiza estava com um comercial na TV, e aí a pessoa o comercial da TV na hora da novela é quando ela tira o olho da TV e olha para o celular, porque está passando ali a Morena e etc, a novela, na época era Salve Jorge, ela tira o olho da TV e olha para o celular para comentar, pô, a Morena tem que sair da Turquia, que tá difícil para ela, foi sequestrada, não sei o quê. Nessa hora que você está falando aqui com seu amigo, a TV está te falando por áudio, pô, Magazine Luiza, tem celular barato, vai amanhã, IPI reduzido nos celulares, smartphone vira barato. rádio, né? A televisão nessa hora vira um rádio, tá só áudio. Mas aí nessa hora, a gente pôs um comercial, a gente pôs uns posts de tweet patrocinado no Twitter. E não só no Twitter, como em um amigo seu. Então a gente fez, acho que 4 mil. 2 mil pessoas diferentes tweetarem ao mesmo tempo o texto que a Magazine Luiza queria que fosse tweetado. Então 2 mil pessoas tweetando, naquele momento, aquela mensagem, naquele minuto. Roadblock. Assim. Exatamente. E aí você está conversando aqui. Você está conversando aqui com seu amigo sobre a Morena, o amigo vai e te fala, pô, amanhã tem smartphone com IPI reduzido, e você está ouvindo isso. Então, é simples, porque é um tweet patrocinado de alguém vindo para você, mas olha a sofisticação disso. A TV está falando em tempo real, é super legal. Isso a gente tem muito orgulho, e o Magazine Luiza gostou bastante, tanto que a gente fez depois para outras marcas e tal. Mistura de criatividade com tecnologia. Né? Exatamente. E só a rede social permite, né, cara? Tipo, comunicação em tempo real é o Twitter que é. Não tem nenhuma outra rede social que é tão em tempo real quanto o Twitter, que você comenta um jogo de futebol e tal. E, pô, isso sendo feito desse jeito, com essa sofisticação, com o anunciante vendo quantas pessoas clicaram, quantas compraram e tal, isso é muito, muito bacana e a gente tem muito orgulho de ter feito. Legal. E a gente está chegando aí quase no final do episódio. E para fechar, tem uma pergunta clássica, né? Assim, e aproveitando assim, como você tem esse peso de palavra e muita gente que te admira, né? E pô, muita gente empreendendo, tem muita gente que está aqui na plateia que pediu assim, poxa, grande Marco, eu quero ver, tá? Eu quero, pode participar, pode perguntar. Então, que lição de empreendedorismo você gostaria de passar para todo mundo que está assistindo, tanto aqui como ao vivo, como depois pelo episódio que vai estar nos canais? Cara, existem assim, muitas lições, eu acho que as lições são até meio clichê, então, é mais difícil do que você imagina. Vai levar 7 anos, vai levar 10 anos. Isso aí tudo é verdade, mas eu não queria cair no clichê, então eu queria dar uma dica bem prática. Assim. A dica mais prática que eu daria para sair dos óbvios, o empreendedor está dentro de você, o seu time tem que ser muito bom, todas essas coisas. Minutos de sabedoria do Marco Gomes. Isso tudo é muito verdade, eu não preciso repetir aqui, mas assim, e inclusive é um conselho que nem é meu, do Mark Anderson, que eu tomei para mim e que depois que eu consegui entender ele, o lance que eu até falei daqui já no início, o lance do tamanho do mercado, que 13 bilhões versus 2 bilhões e tal, depois que eu consegui entender ele, isso fez muita diferença para mim, inclusive na gestão da minha empresa dali para frente, que é o Mark Anderson, que é o cara que fez o Netscape, e grande investidor e tal, ele falou o seguinte: entre time, produto e mercado, o fator mais importante para o sucesso de uma startup é o mercado. E aí ele não estava falando assim de mercado ser grande, porque eu fui lá no mercado de 13 bilhões de reais e me ferrei, eu tinha que ter ido no de 2, mas é um mercado de maior potencial. Um time médio com um produto médio num mercado de alto potencial tem uma chance de sucesso maior do que um time excelente com um produto excelente no mercado que não vai dar nada. E mercado que não vai dar nada também não quer dizer um mercado que não exista, porque tem um monte de mercado dos tablets não existia, e a Apple foi lá e fez o que fez. Então, o mercado não precisa existir, ele só precisa ter alto potencial, ele precisa ser um negócio muito legal. Então, eu acho que assim, essas 3 coisas, então, se você passar a entender, isso não é uma lei, não está na pedra, não é binário, mas um time médio, com um produto médio e um mercado com muito potencial, tem uma chance muito maior. Então, se preocupe com o seu mercado, veja se ele tem potencial, veja se as pessoas vão consumir o que você vai querer vender, veja se esse mercado vai crescer com o tempo, se ele vai mudar. Então, tudo isso eu acho que é super importante, eu acho que é mais complexo do que dá para expor aqui, sabe? Assim, não é tão simples. Não estou falando que se você fizer qualquer
qualquer time porcaria, com qualquer produto porcaria no mercado. Não é isso que eu estou falando. Mas passa a entender... Olha para o mercado. Exatamente. Olha para o mercado, que eu acho que isso faz super diferença. Mais até do que você criar um produto incrível e você ter os melhores do mundo, os 5 melhores programadores do Brasil, os 3 melhores designers, mas e com um produto incrível. Conhecer se o mercado todas as teorias, né? Conhecer todas as teorias. Se seu mercado não te ajudar, você não vai para lugar nenhum, você não vai conseguir vender isso para ninguém, entendeu? Eu acho que esse é um conselho prático um pouco comum que eu daria, que eu acho que vai contribuir para a galera. Vou pedir licença do Léo aqui, que sempre controla o tempo certinho, mas tem uma última pergunta. Vamos lá. Eu encho o saco dele, falo, olha o que é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque eu tenho muito interesse nisso, que é assim, como que você se atualiza, como você estuda, como você... Tipo, o mercado está mudando pra caramba, as coisas estão mudando, mas o que você faz? Quais são os seus hábitos de leitura, de estudo, de viagem? Como é que você decide essas coisas? Para mim também é bem orgânico, eu procuro ler muito, eu leio pouco livro, inclusive, eu leio muito desde artigo científico mesmo, eu uso alguma parte do meu tempo para ler artigos acadêmicos profundos e reflexivos, artigos rápidos, notícias, coisas super fast, assim, às vezes eu coloco no meu Kindle, às vezes eu leio aqui, quando eu estou no táxi, o tempo inteiro atualizando, eu uso lá o Instapaper, que é um serviço que te ajuda bastante a ler as coisas, salvar para ler depois e tal, tipo um read later, e eu uso isso bastante, eu procuro estudar, então eu faço curso sempre que possível e tal, tem que saber escolher muito bem, porque tem muito charlatanismo, assim, tem muito curso que não leva a lugar nenhum, mas pô, esse curso que eu fiz em Stanford, por exemplo, maravilhoso, incrível, sabe? Um curso desse a cada 2 anos vale muito mais do que 10 cursos outros mais fracos, sabe? E eu procuro fazer sempre que possível curso, procuro ver documentário, procuro conversar com gente. Tem uma coisa que é muito importante, que pouca gente pega na educação, que é almoço com quem é melhor que você, cara. Paga almoço pra galera, chama, fala, pô, queria aprender com você e tal. Eu faço isso direto, chamo gente para almoçar direto, pelo menos assim, direto dentro das minhas possibilidades, sei lá, 2 vezes por mês, que é quando o tempo dá e tal, eu faço um almoço com alguém que eu peço meio que um coaching pro cara, sabe? E isso me ajuda bastante. Então, muitas vezes, um almoço com um cara, 2 almoços com um cara sobre um assunto específico, pagamentos online, vai te ajudar assim, mais do que qualquer curso que você tenha na sua vida. Então, isso é outra dica que eu daria também, pô. Use o networking, se aproxima de gente boa, que eu acho que a educação não é só o curso que você faz. Acho que esse tipo de coisa é um truque muito legal, é barato, é eficiente, e se você souber ir atrás, porque é lógico, o cara vai te dar umas dicas ali, você anota uns nomes, e depois você vai procurar. Vai ligando os pontos, né, depois. Né? Exatamente. Muito legal. Marco, então a gente está chegando ao fim. Eu acho que esse ano de 2013, não vou errar de novo, né? Foi muito bacana o Mandarina e legal terminar com você o último episódio do ano. Foi um prazer, bacana. Foi muito bom. Valeu, muito obrigado. A gente está tentando há um tempo, né? Convidar o Marco e as agendas não casam, porque é muito prêmio pelo mundo inteiro, né? Já que foi as 2 vezes eu estava viajando, né, cara? Não é tanto assim, o fim do ano foi mais intenso do que o normal. Mas eu só queria, para fechar, tinha um assunto que não estava aqui na pauta, mas que o Marco ele é um dos personagens retratados no livro da Sarah Lacy, né, que ela era, na época, uma das escritoras ou editoras, repórteres do TechCrunch, agora ela tem o Pando Daily, né, que é um outro veículo que fala sobre startups, enfim, sobre empreendedorismo digital lá nos Estados Unidos. E no livro, eu lembro claramente, assim, eu posso errar nas palavras, mas ela fala assim, muito que a história do Marco só foi possível porque ele está na era da internet. Acho isso fantástico, assim, né, da sua origem, do que você construiu, e só foi possível pelo momento, né? Então, pelo momento do mercado e por existir a internet, né, que democratiza a possibilidade de todo mundo poder criar algo e criar uma história como essa. O que ela diz é que eu tenho a agradecer aos meus pais que tentaram me colocar nas melhores escolas possíveis. A gente não tinha dinheiro, era escola pública, mas pô, viajava 40 quilômetros para ir para a melhor escola possível, porque onde eu morava não tinha escola boa. Eu tinha a agradecer ao meu tio, que me deu exemplo de empreendedorismo. Ele viajava para o Paraguai e trazia computador, e hoje ele tem uma loja oficial, formal, compra peças não mais no Paraguai e tal, e lá na Asa Norte de Brasília, super legal. Então ele me deu esse exemplo, pô, você não precisa ficar sofrendo, sabe? Faz o negócio direito, que a coisa funciona e tal. Eu tenho a agradecer aos investidores que me deram espaço e tal. Ela fala tudo isso, mas ela fala quem você mais tem a agradecer, quem é o
o Marco tem mais a agradecer à internet, ao tempo, porque ele nasceu na era da internet e onde ele nasceu não importa mais. Isso é romântico, porque importa sim, porque se eu tivesse nascido em um lugar sem internet eu ia estar ferrado. Se eu tivesse nascido em São Paulo ia ser outra história diferente. Então eu nasci, importa, mas importa muito menos, muito menos. Então assim, a visão romântica é interessante, realmente não importa onde você nasceu, o que importa é o que você quer fazer e as ferramentas que você tem acesso. Eu tive acesso ali a um computador e eu aprendi inglês sozinho, sabe? Coisa que eu não tinha menor acesso, aprendi inglês, aprendi programação. E então é isso que ela fala, assim, você tem a agradecer à internet, à era que você nasceu, o final do século XX, ali 86 foi quando eu nasci, final do século XX, porque você conseguiu pegar uma transição, ainda tem aquela perspectiva, sabe, de ter 3 canais só na televisão em casa, da luz acabar, de usar telefone fixo. Eu ainda tenho essa memória, mas eu vi essa revolução acontecer e eu pude me adaptar e conseguir construir a minha carreira com ela. Então acho que isso realmente é uma lição muito interessante do livro. E ao mesmo tempo, você ter esse negócio de estar no lugar certo, na hora certa, né? Para não estar numa hora certa, no tempo da história certa, mas você está vendo aqui transparecendo nele a vontade, né? Tipo, ele vem de gama, mas tem gana, né? Isso é uma coisa que a gente tem que dar valor para isso, que eu acho que isso é a essência do fazer, a essência do ir atrás, a essência do inovar, tem até uma satisfação e tem uma vontade muito grande. Tem um lance relacionado ao tempo, inclusive, que uma vez o Cartier-Bresson é um dos maiores fotógrafos do mundo, um cara maravilhoso, assim, ele fazia umas fotos incríveis, morreu há poucos anos, ou alguns anos, enfim. Mas ele foi o maior fotógrafo do século XX, indiscutivelmente, assim. E uma vez perguntaram para ele, porque na época eles estavam discutindo fotografia e tal, e obviamente a fotografia tem aquela coisa, né, da comparação sempre com a pintura. Para ele, que fotografava nos anos 30, nos anos 40, imagina, sempre ficavam se falando, comparando com pintura. E aí um repórter perguntou para ele naquela alfinetada de repórter que às vezes dá, pô, não é sorte, não? Aí, imagina, você está perguntando para o maior fotógrafo do século XX se as fotos que ele faz não é sorte. E aí ele virou, na maior humildade do mundo, assim, e falou, cara, é tudo sorte. E aí o que eu entendo? Lógico, ele fala assim, né, it's all about luck. E só é sorte. E é muito interessante pensar nisso, porque, não sei qual é o motivo que ele falou, mas eu interpreto assim, cara, a maior sorte do mundo é ter nascido na era que a máquina fotográfica existe, que eu posso fotografar, que ela é leve, que eu posso carregá-la por aí, que eu posso ir para a guerra fotografar, que eu posso ir para Paris é uma cidade linda, eu fotografo. Porque se você botar em perspectiva, a maior parte da humanidade não teve isso, que foi 100 mil anos de história para trás, não tinha fotografia. Então, olha que sorte eu tenho de ter nascido onde tem uma máquina fotográfica. É isso, sabe, assim, eu tomei uma lição muito grande desse episódio de It's all about luck, não é sorte você ter virado empreendedor, você ter saído no TechCrunch, é lógico que é sorte. Eu estava no momento certo e fiz o que precisava. Mas não precisa diminuir o trabalho também. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o que precisei fazer para sair. Mas é lógico que é sorte, senão eu teria nascido 10 anos antes, eu teria nascido agora, sabe? Então, it's all about luck. Acho que é o que você falou, não diminui o trabalho, não diminui o esforço e o talento, né? Mas o imponderável... Eu sempre tenho a impressão, assim, vendo a história do Marco, que a serendipidade, o imponderável, ela te circula sempre, assim, sabe? Então, a Sara uma vez falou, eu queria saber qual é o seu segredo, que você, cara, tá cercado das melhores pessoas que eu conheci no Brasil. Eu acho que acontece muita coisa. Mas assim. tem que estar exposto também, né? Claro. Em 2007, nem eu nem você mandando e-mail nenhum pro TechCrunch. E um monte de gente que mandou. Não que tivesse alguma coisa para mandar, que valesse a pena mandar, mas quantos caras têm um e-mail até hoje que devia ter sido enviado e não mandou? Tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Tem que estar exposto a serendipidade. Eu tomei muito não, óbvio que eu tomei muito. Quantos não você acha que eu já tomei? Da própria Sarah Lace depois, pegava as notícias lá, do Box vai lançar um recurso novo, mandava para ela nem olhava, porque, sabe, não na cara, mas paciência, é isso aí, vamos embora. O e-mail nem tinha sido aberto, né? Então é isso daí, Marco, muito obrigado. Muito obrigado ter você aqui. Obrigado pela oportunidade, muito legal estar presente aqui. Eu já vi as outras entrevistas, só teve gente incrível e fico muito honrado de estar aqui sentado nessa cadeira, eu e minha bicicleta. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Ok, obrigado pessoal. Obrigado. A gente volta no ano que vem e até a próxima. Tchau. Muito bom. Valeu. Muito legal.